Com amor eterno ele nos amou, por isso com benignidade nos atraiu e nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo Walsh, esse é mais um vídeo do Graça em Flor e hoje a gente vai falar sobre feminismo. Depois que Abigail Adams abriu essa porta desse pedido para o direito das mulheres, 172 anos depois, aconteceu a Convenção dos Direitos das Mulheres de Seneca Falls, em Nova York, nos Estados Unidos. Dessa convenção saiu a Declaração dos Sentimentos, que veio no formato mais ou menos da Declaração de Independência, e que é reconhecida pelos historiadores como o ponto inicial, praticamente o ponto de partida do feminismo. A partir daí a gente tem a primeira onda do feminismo. O feminismo tem 3 ondas. A primeira surgiu mais ou menos nessa época, com as conhecidas sufragistas, aquelas mulheres que lutaram pelo direito das mulheres de votar, principalmente, mas também por outras coisas, e nós, mulheres contemporâneas, devemos muito à Declaração de Sentimentos, porque ela mudou muita coisa no sentido de como as mulheres são vistas na educação, na igualdade e inclusive no direito de voto. Mas por mais que o tema do voto tenha sido central na primeira onda do feminismo, ele não foi o único. Elas lutaram muito também contra um processo legal chamado coverture, e elas lutaram também pela reforma do cristianismo. O coverture era uma lei na qual a mulher solteira da época ela tinha todo o direito de, diante das leis, ter aquilo que era bens seus, e ela tinha o direito de processar e de ser processada, enfim, ela tinha uma voz legal. Mas a partir do momento em que ela era casada, ela perdia todos esses direitos e ela se tornava como submissa completamente ao seu marido, que era a voz legal dela. Ela não tinha mais nenhum bem no nome dela, ela não poderia fazer nenhum tipo de processo no seu próprio nome. Era como se a mulher morresse para a legalidade das coisas, era como se ela tivesse uma morte legal. E com toda essa opressão, elas queriam também uma reforma no cristianismo, que elas acreditavam que oprimiam demais as mulheres. E de fato, a Carolyn aponta que o cristianismo naquela época não era o cristianismo verdadeiro ou bíblico, e de fato estava usando a Bíblia para distorcer e usá-la como recurso para justificar abusos. Essa primeira onda foi então o ponto inicial para tudo que a gente vê hoje, de onde o feminismo chegou. Depois disso a gente teve a segunda onda do feminismo, que veio mais ou menos na década de 60, de 70, 1960 e 70, e veio com a questão da liberdade da mulher, de emancipá-la do lar, ou seja, agora a mulher não quer mais ser somente esposa ou mãe, mas ela quer ter direito de entrar no mercado de trabalho e ser reconhecida como os homens, com os mesmos direitos. Depois disso, a terceira onda vem mais ou menos na década de 90, nos anos 90, e essa onda vem com algumas divergências da segunda onda. Algumas delas sendo a questão da sexualidade, em que elas acreditam no empoderamento sexual da mulher. Uma dessas diferenças sendo a pornografia e a questão da prostituição, que a terceira onda vê como o empoderamento da sexualidade feminina, e a segunda onda vê como degradação da sexualidade feminina. Além disso, a terceira onda é muito mais diversa, onde não é mais um foco na mulher branca de classe média, mas na mulher de todas as raças, inclusive mulheres da comunidade LGBTQ. Ok, uma vez que o panorama geral da história foi meio que feito, onde é que a gente está hoje? E principalmente como cristãos. O cristão, enfim, pode ser feminista? A gente vê que uma pessoa que se diz cristão feminista, o que ela está na verdade querendo dizer é que ela acredita na necessidade da proteção da mulher contra a opressão, que ela acredita no respeito à mulher e à individualidade da mulher, e que ela acredita no valor intrínseco da mulher como ser humano e na necessidade de reconhecimento desse valor. E essas são todas premissas válidas no cristianismo, são todas premissas com as quais o cristianismo converge com o feminismo. A gente vê isso na Bíblia. Jesus protegeu várias mulheres, inclusive aquela adúltera de ser apedrejada. Ele encontrou a outra mulher adúltera no poço quando ela era rejeitada pelo resto da sociedade. Ele teve mulheres que foram suas discípulas, que caminharam com ele enquanto ele teve o seu ministério terreno. Mulheres foram importantes no ministério terreno de Cristo. A gente vê o apóstolo Paulo também nas suas cartas dizendo que em Cristo não existe mais grego nem judeu, não existe mais escravo nem livre, e não existe homem ou mulher. Nós somos todos iguais perante o Senhor em Cristo. E a gente vê também que durante toda a Bíblia, Deus se coloca contrário ao abuso e manda que os seus filhos sempre protejam os fracos e os oprimidos. Então a verdade é que aquelas pessoas que se intitulam de cristãos feministas, se eles simplesmente forem cristãos sérios, eles podem abandonar o feminista, porque uma vez que nós formos cristãos sérios, nós vamos estar de fato defendendo todas essas premissas nas quais o feminismo converge com
o cristianismo. Agora, se existem alguns pontos nos quais o cristianismo converge com o feminismo, existem também pontos nos quais nós nos divergimos. Alguns desses que eu poderia citar, mas não vou me aprofundar porque demoraria muito tempo, mas pontos como o aborto, a submissão feminina, a diferença de papéis entre homens e mulheres e o apoio à homossexualidade. Esses são só alguns dos pontos nos quais o feminismo diverge do cristianismo. Mas, na verdade, esses pontos são apenas ramos de um tronco central, que é o grande ponto no qual o feminismo e o cristianismo se divergem, que é na questão de que o feminismo acredita que o problema da mulher é o homem e que a opressão da mulher vem por causa do machismo, por causa do homem, e o cristianismo acredita que o problema da mulher e do homem é o mesmo, o pecado. O cristianismo vem resolver o problema da mulher da mesma forma que ele resolve o problema do homem, colocando os dois igualmente diante de Deus, necessitados completamente de salvação de si mesmos. O cristianismo acredita que a opressão ela será resolvida no momento em que ambos, homens e mulheres, olharem para a cruz de Cristo e verem o Filho de Deus que se sacrificou para que o pecado deles fosse pago. E uma vez convertidos e crendo nesse sacrifício do Filho de Deus, eles agora vivem vidas diferentes, onde a opressão de um contra o outro passa a ser mortificada dia após dia através de um processo que o cristianismo chama de santidade. E é aqui que eu creio que o cristianismo, então, não precisa do feminismo. Nós não precisamos nos rotular cristãos feministas para defender as mulheres. Nós apenas precisamos ser cristãos que vivem aquilo que Deus nos mandou viver, que inclui defender não só as mulheres, mas os homens, as crianças, os fetos, toda a criatura que Deus criou.